Oi, gente, bom dia! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje é de história. Nós vamos falar sobre as regências, tá? Então, o que foi o período regencial, certo? Então, o tia Lucicleide vai contar para vocês um pouquinho dessa história. Ó, o período regencial, ele ficou conhecido como o período em que Dom Pedro I abdicou do trono para que Dom Pedro II governasse. Só que Dom Pedro II, ele ainda não poderia governar o país por conta da sua idade, certo? Então, esse período ficou conhecido como período regencial, porque o país adotou o sistema das regências. Então, foram quatro regências, tá? E é o que nós vamos conhecer agora, estudar um pouquinho de cada uma delas. Então, vamos lá. Então, vamos lá, as regências. Uma criança com 5 anos de idade, ela não poderia governar um império. Então, dessa forma, até que Dom Pedro atingisse a maioridade, aos 18 anos, o Brasil seria governado por políticos que exerceriam o poder em nome do imperador, os regentes. Então, esse período entre a abdicação de Dom Pedro I, a abdicação seria a renúncia, tá? Então, a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II ficou conhecido como período regencial. O país adotou o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. No período regencial foram organizadas a regência trina provisória, composta por 3 políticos importantes da época, durou entre os meses de abril e julho de 1831. Depois, a regência trina permanente, composta por 3 pessoas também influentes da época, durou de 1831 a 1835. Depois, a regência una do padre Feijó. Governou sozinho durante o período de 1835 a 1837. E, por último, a regência una de Araújo Lima. Governou sozinho entre 1837 e 1840. No período regencial, ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes. Então, as dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias foram os fatores que geraram as seguintes revoltas. Então, no país, começaram a surgir as revoltas, as guerras, as batalhas, tá? Entre elas temos alguns exemplos aí. No mapa abaixo nós temos pintado de verde onde aconteceram essas revoltas, tá? Então, a Guerra dos Farrapos iniciou-se em 1835 na província do Rio Grande do Sul, lá embaixo, no finalzinho do mapa. Terminou em 1845 com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. Depois, a cabanagem. Iniciou-se também em 1835 no Grão-Pará, atual estado do Pará. O governo reagiu enviando suas tropas. O conflito chegou ao fim em 1840. Depois, teve a Sabinada, que ocorreu em 1837. Também era formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos, tá? Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 pessoas foram presas. Em 1838, a rebelião estava acabada, estava liquidada. Depois teve a Balaiada no Maranhão, na província do Maranhão, no período de 1838 e 1841. A maioria da população
se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região, mas foram derrotados em 1841 pelas tropas do governo. Então vamos para a atividade no caderno de história. No primeiro quesito, você vai realizar uma pesquisa e preencher o esquema abaixo com o nome dos regentes que governaram o Brasil entre os anos de 1831 e 1840, certo? Então, na primeira regência, nós temos a regência trina provisória. Depois, a regência trina permanente, a regência una e a segunda regência una. Você escreve o nome das pessoas, tá? Dos regentes. No segundo, você vai relacionar os conflitos ocorridos no período regencial com os fatos correspondentes. Então, você vai colocar GF para a Guerra dos Farrapos, C para cabanagem, S sabinada e B balaiada. Embaixo você tem as alternativas. Era formada pela classe média de Salvador. Finalizou com um acordo entre o governo e os gaúchos. Os revoltosos se rebelaram contra os fazendeiros e as autoridades da região. Ocorreu no Grão-Pará. O governo enviou suas tropas, pondo fim ao conflito. Foram mortas aproximadamente 1.300 pessoas e 3.000 foram presas. Ocorreu na província do Maranhão entre 1838 e 1841. No terceiro quesito, de acordo com o que foi visto, escreva um resumo dos principais acontecimentos desde a independência até o período regencial, tá? Você pode falar com suas próprias palavras, certo? No quarto quesito, faça uma pesquisa e conheça algumas curiosidades do período imperial. Que riquezas nacionais representam os dois ramos que aparecem na bandeira, tá? Nessa bandeira desenhada acima. Tem dois ramos, eles representam o quê, tá? B. Dom Pedro I adorava música e tocava vários instrumentos musicais. Descreva abaixo um trecho do hino da independência em que é relatado o desejo do Brasil de se tornar uma pátria livre, tá? O hino da independência, para quem não sabe, foi composto por ele, tá? É aquele que canta assim: brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Esse som é um trecho do hino, certo? Então pesquisem, bons estudos, façam com bastante capricho e atenção, depois podem enviar para a tia, tá certo? Um grande beijo, fique com Deus, até a próxima!